Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho e o meu, o seu, o nosso Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você que está aí do outro lado da telinha para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples, muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 24 horas 56.400 novos casos e 346 óbitos. Com esses números, desde o início da pandemia, o país agora acumula 33.400.000 casos confirmados da doença e 676.200 mortes registradas. E nessa quarta-feira começou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui na capital cearense. Fortaleza começa a aplicar nesta quarta-feira, dia 20, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 4 meses. A aplicação ocorrerá sem a necessidade de agendamento prévio. O atendimento será todos os dias da semana, de 9 às 17 horas, nos locais que estiverem realizando a vacinação contra a Covid. Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde, comprovante de residência e cartão de vacinação. Quem teve a Covid recentemente precisa estar atento ao intervalo indicado para a nova aplicação da vacina. Se testar positivo para a Covid, o paciente deve aguardar pelo menos 30 dias após o início dos sintomas ou do exame positivo de assintomático para se vacinar. Se o quadro tiver sido grave, o intervalo deve ser de 3 meses. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde. Para você entender melhor, em junho, o STJ decidiu que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da ANS. Após a decisão, diversos partidos políticos e entidades recorreram ao Supremo para derrubar a decisão. Para os recorrentes, o entendimento do STJ prejudica os pacientes que podem ter tratamentos suspensos. Na manifestação enviada ontem ao Supremo, a ANS afirmou que o eventual sucesso das ações terá efeito na mudança de risco dos contratos em vigor e nos preços dos novos contratos. Nos dias 26 e 27 de setembro, o STF fará uma audiência pública para debater a questão, mas ainda não há prazo para a decisão ser tomada. E de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, aqui no Brasil, 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após a sua formação. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, no Brasil, 69% dos egressos do ensino superior estão empregados após 1 ano de formação. Conforme o levantamento, tecnologia da informação é o segmento com maior empregabilidade e a remuneração média em todas as áreas é de R$ 3.800. A pesquisa entrevistou cerca de 2.000 pessoas que colaram grau entre julho de 2020 e junho de 2021 de 10 instituições privadas de ensino superior de todas as regiões do país. Entre os bacharéis e tecnólogos, o aproveitamento no mercado de trabalho foi mais significativo, 70% e 69% respectivamente, de acordo com o levantamento. Quando foram analisados os profissionais que fizeram licenciatura,
o índice caiu para 61%. E o que era até agora o panda macho em cativeiro mais velho do mundo, morreu nesta quinta-feira aos 35 anos. Quem fez o anúncio foi o zoológico de Hong Kong, onde ele passou a maior parte da sua vida. A saúde do panda se deteriorou nos últimos dias e o animal mostrou pouca atividade física e um apetite reduzido, o que o levou a ser sacrificado na manhã de hoje. Ainda de acordo com o zoológico, a idade do panda que você viu aí na sua tela equivale a cerca de 105 anos para um humano e que a decisão difícil foi tomada para o seu bem-estar após consultas com especialistas chineses. E você aí de casa, compra muito pela internet? Pois é bom ficar ligado, porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou nesta semana o reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou na última terça-feira, dia 19, o reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. O aumento será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado no período de dezembro de 2021 a junho de 2022. Segundo a agência reguladora, também será aplicada a variação do valor do óleo diesel S10, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para o período de 10 a 16 de julho. A nova resolução, com os valores da tabela, será publicada no Diário Oficial da União. A revisão atual não altera a metodologia vigente, apenas aplica a variação acumulada do IPCA sobre os itens de custo compostos pelos insumos e serviços relacionados à prestação do serviço e atualiza o valor do diesel. Com isso, as tabelas de piso mínimo de frete terão um aumento médio que varia de 0,87% para operações com veículo automotor de alto desempenho a 1,96% com carga-lotação. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula a legislação esportiva, instituindo direitos para os atletas em formação e reunindo várias leis em um único diploma legal. Mas o projeto não tem agradado muitos jogadores. Vamos entender o porquê na nossa reportagem. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, conhecido como Lei Geral do Esporte, prevê uma alteração que limita a multa de rescisão contratual a 12 meses e só enquanto o jogador estiver desempregado faz parte de um enorme pacote de modificações e reorganização de toda a legislação esportiva brasileira que vem sendo discutida desde 2017 e que ganhou o nome de Lei Geral do Esporte ou Nova Lei Pelé. O advogado Breno Gondim detalhou as principais alterações do projeto. Então, uma das principais alterações em relação ao projeto de lei que está sendo tramitado é a cláusula compensatória desportiva, que é o que a gente está vendo essa polêmica aí com os atletas profissionais, né? E essa cláusula é mais uma multa contratual em caso do clube querer rescindir o contrato dos atletas de forma antecipada. Hoje em dia, como é que acontece? Os atletas têm contrato, todos os contratos são por prazo determinado. E esses contratos, eles têm uma previsão de uma multa em caso de rescisão antecipada. Caso o clube queira rescindir o contrato de forma antecipada, ele vai ter que pagar o salário dos atletas até o final do contrato. A Lei Pelé vai ser alterada conforme essa cláusula compensatória desportiva, que vai dizer o quê, né? Vai dizer que o clube vai poder rescindir de forma antecipada, só que essa multa vai ser mais maleável. O advogado disse ainda quem são os mais prejudicados com essas alterações. A CBF fez uma pesquisa em relação a salário de atletas e foi comprovado que 82% dos atletas ganham cerca de um salário mínimo. Então, quem trabalha, quem vivencia o futebol, realmente sabe que a grande maioria dos atletas ganham muito pouco. Essa exceção que a gente vê de Flamengo, Palmeiras, com salários de 500, 1 milhão, é um percentual de 1 a 2% dos atletas que a gente tem aqui, né? Então, quem realmente vai sair prejudicado são aqueles atletas que jogam apenas estaduais, aqueles atletas que jogam Série D, Série C, que é a grande maioria no cenário do futebol que a gente tem aqui no nosso país. Nonato Lima, atleta profissional de futebol, deu sua opinião sobre o PL e acrescentou que o relator não conhece a realidade da maioria dos atletas brasileiros. A gente tem que fazer alterações baseadas na base.
na base da pirâmide, nos atletas que hoje estão jogando estaduais, segunda divisão de estaduais pelo Brasil, estão recebendo R$1.000, R$1.500, e quando os clubes pagam. Com a alteração que está sendo feita, se um atleta desse for contratado por uma equipe e for ganhando R$2.000, o clube que mandou ele embora não tem obrigação agora de pagar a multa compensatória, porque ele está ganhando um pouco mais. Quer dizer que o que ele trabalhou, o que ele fechou o contrato lá que o clube mandou embora com ele não valeu de nada. Ele deixa claro que não conhece a realidade de 95% dos atletas em atividade. O atleta falou ainda que há pontos nesse projeto que são válidos de diálogo. A redução de 3 meses para 2 meses de inadimplência como prazo para pedido de rescisão indireta, o adicional noturno e o repouso semanal são alguns pontos que eu vejo que são bons para o atleta. Mas o que fica no ar é como vai ser fiscalizado e garantido esses direitos. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é esse que está aparecendo na sua telinha, o DDD 85981010984. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você, vai aparecer aqui embaixo também. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que já já eu estou de volta com muito mais notícias para continuar deixando você super bem informado. E estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, gente, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1 em cada 7 eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, 1 em cada 7 eleitores brasileiros não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. O percentual de voto facultativo voltou a subir e pode ser decisivo para a escolha do próximo presidente. Ainda de acordo com a Constituição, o voto é opcional para os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais e os analfabetos. Nas eleições deste ano, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de 20,9 milhões, o que representa 13,4% do eleitorado total. Na última eleição presidencial, foram 17,8 milhões com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual deste ano é o maior registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. Falando em política, o Ceará tem mais de 6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições desse ano. Foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral dados sobre o eleitorado apto a votar nas eleições de 2022. Em Fortaleza, o quantitativo é de 1.869.135 eleitoras e eleitores. Neste ano, serão eleitos novos representantes para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Segundo as estatísticas da Justiça Eleitoral, houve um aumento de 7,5% do eleitorado cearense desde as últimas eleições gerais do país em 2018. O cadastro eleitoral de 2022 mostrou mais uma vez que a maior parte do eleitorado cearense é composta por mulheres. Ao todo, são 3.603.756 eleitoras, o que equivale a 52,84% do total. Já os homens são 3.216.222, sendo 47,15%. Ao todo, houve um aumento de mais de 800 sessões eleitorais no estado.
E ontem a gente falou aqui no Expresso sobre aquela decisão polêmica da empresa que administra o aeroporto de Fortaleza de cobrar as pessoas que passarem mais de 10 minutos estacionadas no meio-fio, um local que é comumente utilizado para embarque e desembarque, para buscar os passageiros, no caso, que estão embarcando ou desembarcando. O Procon Fortaleza se pronunciou sobre essa medida. Inicialmente, ficamos sabendo sobre essa possível cobrança que irá acontecer no estacionamento do aeroporto, através da imprensa, como também alguns consumidores que ligaram informando essa situação. Então, a partir dessa informação, o Procon Fortaleza decidiu fazer uma notificação à administradora do estacionamento para saber o que é que justifica, o que é que levou a essa cobrança, na verdade, no meio-fio do estacionamento do aeroporto. Então, a gente deu um prazo aí de 10 dias para a administradora responder ao Procon. O Código de Defesa do Consumidor, a gente considera que pode estar havendo aí uma cobrança abusiva nesse estacionamento, e diante dessa realidade, diante dessa situação que possa vir a acontecer, vamos aguardar aí o que é que a empresa vai responder ao Procon, para poder aí depois decidirmos se vamos abrir um processo administrativo e futuramente penalizar a administradora do estacionamento, caso ela venha infringir aí o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz diversas penalidades. Nessa situação, inclusive, a empresa pode receber uma multa que pode variar aí até 15 milhões e poucos de reais. Fora as outras medidas administrativas que eles também poderão cumprir. Então, diante dessa situação, vamos aguardar aí qual é o retorno que a administradora do estacionamento vai nos dar para saber que medidas iremos tomar. O consumidor que se sentir lesado, ele pode estar direcionando a sua denúncia, a sua reclamação ao órgão, através do telefone tanto 151, como também através do portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. E desde ontem, partidos políticos iniciaram as suas convenções partidárias. Bora conferir. A partir de hoje, os partidos políticos estão liberados para realizarem suas convenções partidárias e oficializarem seus candidatos às eleições deste ano. Serão indicados representantes para disputar os cargos de presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais, distritais e senadores. O primeiro pré-candidato que irá oficializar sua candidatura à presidência da República será Ciro Gomes. O evento do pedetista será em Brasília. Ainda não há um nome certo para compor a chapa como vice. Na próxima quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será confirmado como candidato do partido à presidência, com a indicação de Geraldo Alckmin como seu vice. O presidente Jair Bolsonaro irá formalizar sua candidatura no domingo, em um evento no Rio de Janeiro. Outros partidos vão definir seus candidatos até o próximo dia 5 de agosto, que será a data limite para essa decisão. As siglas terão até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente devem ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral até o próximo dia 12 de setembro. Nesta quarta-feira também se inicia até 4 de novembro o prazo para que as polícias judiciárias no âmbito federal, a Polícia Federal e no âmbito estadual, a Polícia Civil, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e os órgãos de conta auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as atribuições regulares. Além disso, a partir desta quarta-feira, os candidatos poderão pedir direito de resposta em caso de calúnia, injúria ou difamação. E a gente recebeu uma manifestação da Fraport sobre a cobrança dos R$20 para os motoristas aí que ficarem mais de 10 minutos na área de embarque e desembarque ou meio-fio do aeroporto. De acordo com a empresa,
é comum nos aeroportos do exterior e já é presente em alguns aqui no Brasil esse novo formato de acesso de veículos ao meio-fio para embarque e desembarque de passageiros, e é mais uma melhoria que a Fraport Brasil diz estar implementando no aeroporto de Fortaleza. Nesse momento, inclusive, já é possível verificar os trabalhos de infraestrutura para que o novo sistema entre em operação assistida e período de testes que devem vir em breve. O motorista vai receber um ticket para acesso gratuito ao meio-fio, tanto no piso do check-in como no piso do desembarque, por 10 minutos. Aí, caso ele exceda esse tempo, serão cobrados R$20 a cada 10 minutos ultrapassados, que poderão ser pagos em máquinas de autoatendimento no bolsão de saída. E aí, os próximos capítulos dessa novela entre Procon e Fraport, é claro que você acompanha aqui no nosso Expresso União. E o ministro de Minas e Energia afirmou que, além de combustíveis e energia, a conta de celular também deve ficar mais barata. Com redução média de R$ 1,75 na gasolina em todo o Brasil, a queda da cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre diversos produtos terá impacto positivo sobre a economia, em especial aos microempreendedores. É o que informou na última terça-feira o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. Um aspecto importante da retirada da cobrança do ICMS, em especial da energia elétrica, é que a medida terá grande capacidade de impulsionar empregos de base no mercado brasileiro. É o que afirmou o ministro. Segundo Sachida, houve uma grande articulação política para trazer o que classificou como alívio, após uma sequência de acontecimentos que reverberaram na economia brasileira. O ministro informou também que haverá desconto significativo nos serviços de telecomunicação operados no Brasil. Segundo Adolfo Sachida, os efeitos poderão ser sentidos a partir do mês que vem. O ministro agradeceu ao Congresso Nacional pela viabilidade das leis sobre o ICMS, mas criticou a forma como os estados concentraram parte significativa da arrecadação em certos tributos. E os beneficiários com número de inscrição social com final 4 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que era pago nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Você, beneficiário, pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos. O primeiro é o Auxílio Brasil, que já é desenvolvido especialmente para o programa social, e o Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E, gente, no Brasil, o número de empréstimos consignados cresceu e, junto com eles, aumentaram também as reclamações aos órgãos de defesa do consumidor. Se você tem alguma dúvida, é hora de ficar informado com a nossa reportagem sobre como agir diante dessa situação. O volume de crédito consignado aumentou 30% nos últimos 2 anos e atingiu o valor recorde de 516,3 bilhões de reais contratados neste ano. De acordo com dados do Banco Central, é o maior valor já registrado nesta modalidade de empréstimo. Entre esse número catalogado de aumento nos empréstimos, há relatos de consumidores que não solicitam nem recebem, apenas arcam com a dívida. Eneilândia Rabelo, que é diretora do Procon Fortaleza, fala da porcentagem de aumento de reclamações referentes a este problema. O Procon Fortaleza fez um comparativo, com esse número de reclamações que já estavam nos chamando bastante a atenção. Então, fizemos um comparativo dessas reclamações desse ano, de 2022, com o ano passado, de janeiro a junho. E observamos que tivemos um grande aumento de reclamações aqui no Procon com relação a empréstimos consignados. Então, tivemos um aumento de 370% aqui no Procon Fortaleza. Uma consumidora aposentada por invalidez e que possui sérios problemas de saúde procurou o Procon reclamando que uma empresa de empréstimos depositou em sua conta o valor de R$ 3.149,24. Ela buscou a financeira para devolver o valor que não solicitou e teve a promessa de que não mais seriam feitas novas cobranças
cobranças ou lançamento de valores não solicitados. Ocorre que, ao verificar seu extrato bancário, a consumidora identificou o débito subtraído pela financeira no valor de R$ 727. Até boletim de ocorrência ela já fez para comunicar o ato ilícito às autoridades policiais, bem como aos órgãos de defesa do consumidor. O esposo dela, José Ivo Irineu, relatou que o banco contatou o Procon reafirmando a dívida que eles não solicitaram. Mandou a resposta para o Procon que a gente está devendo, tinha feito um empréstimo de 8 mil, uma coisa que a gente não fez. E a gente está devendo 5 mil, aqui diz que está devendo 5.014 reais e ponto 92 centavos. Uma coisa que a gente não fez. Não solicitamos esse empréstimo e nem saquemos. Eneilândia Rabelo enfatiza que o órgão enviou recomendações aos bancos mais reclamados. Diante desse fato, o Procon Fortaleza ele decidiu aí, mandar uma recomendação para os 10 bancos e financeiras mais reclamados aqui no órgão, no intuito de evitar o incentivo, uma prática abusiva do incentivo desses empréstimos consignados. A diretora do Procon detalha como o consumidor deve agir quando ocorrer um problema desta natureza. Então é importante o consumidor avaliar toda essa situação, buscar sim o seu direito, tanto buscar a empresa que ofereceu esse empréstimo inicialmente para saber o que foi que aconteceu, como também posteriormente o consumidor deverá buscar o órgão de defesa para garantir e saber de fato o que foi que realmente aconteceu nessa situação. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira e amanhã estou aqui te esperando para mais uma edição do nosso Expresso, tá bom? No mesmo horário de sempre, hein? Tchau, tchau.